para mais uma aula de desenho técnico, aula de número 10. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Hoje nós vamos falar sobre vistas auxiliares. O material utilizado nessa aula está apresentado aqui, tá? Vão servir como referência para todas as nosso conteúdo estudado nessa aula. Bom, nós sabemos que todas as peças, em geral, para determinação da sua forma, são necessárias 3 vistas principais, como esse exemplo que está aqui. Tá? Nós precisamos, por exemplo, de uma vista frontal, ou uma, também chamada de elevação, uma vista lateral, nesse caso a vista lateral esquerda, e a superior ou planta. Só que em determinados momentos, tá, existem outros tipos de peças que a gente pode chamar de peças com formato irregular, e essas peças não podem ser desenhadas apenas nas projeções, nas 3 projeções que a gente conhece, que são essas daqui, certo? Então, nós precisamos de uma outra forma de visualizar as faces dessa peça. Por quê? Porque em alguns momentos, se a gente utilizar só as 3 vistas, a forma que a gente vai visualizar as faces de um objeto, ela pode sair deformada nas nossas vistas, tá? Quem possibilita visualizar em condições além das vistas ortográficas, né, nós temos aqui um tipo de vista chamado de vista auxiliar. Ela também pode ser chamada de vista auxiliar primária. Essas vistas, elas são representadas em posições que são paralelas aos planos inclinados de determinada peça. Então aqui, por exemplo, nós temos uma peça inclinada, ela tem o plano inclinado. Então a vista auxiliar, ela vai ser paralela a esse plano inclinado. Aqui também temos uma outra peça inclinada, né? A vista auxiliar vai ser paralela a esse plano inclinado. E assim ocorre para vários tipos de peça, né? Como essa daqui, que tem planos inclinados, 2 planos inclinados, ou essa daqui, ou essa outra e essa outra. Então, para esses tipos de peças, nós podemos utilizar vistas auxiliares primárias. Bom, então uma vista auxiliar primária é uma vista que possibilita mostrar faces oblíquas de determinada peça, por exemplo, de modo que ela não fique distorcida. Aqui a gente tem esse modelinho, você vê aqui que na parte da base tem uma área plana, né? Só que a partir dessa linha, você vai ver que tem uma inclinação aqui em relação à vertical. Essa inclinação faz com que as nossas vistas, se nós fôssemos produzir as vistas ortográficas, elas sairiam distorcidas, e não é isso que nós queremos, né? Vamos dar um exemplo, então. Essa peça que a gente citou, esse modelinho, se nós colocássemos elas no primeiro diedro, o que nós veríamos, por exemplo, numa das vistas, né? A vista lateral direita, por exemplo, eu veria desse formato. Não teria problema em relação a ela, eu teria essa vista aqui, né? Se fosse a nossa vista frontal, por exemplo, se fosse a nossa vista frontal, né? Nós teríamos essas outras vistas. Então, a vista lateral esquerda e a vista superior. O que a gente observa aqui é que as vistas superior, a vista inferior, a vista superior e a vista esquerda, que a gente está vendo aqui no primeiro diedro, elas ficariam distorcidas, tá? Distorcidas. Para evitar isso, tá? Que elas fiquem distorcidas, nós vamos ter que utilizar alguns elementos, tá? O primeiro deles é a verdadeira grandeza. Então, para que as partes da nossa peça que tem elementos oblíquos, tá? Eles possam ser representados sem deformação, nós não queremos isso daqui, ó, deformação de peças, de vistas, né? A gente tem que imaginar um plano que é paralelo à face oblíqua. Então aqui, se essa face
ela tem essa inclinação oblíqua, né? O plano vai seguir essa face. Beleza? Então a gente vai imaginar que existe um plano, como esse aqui na figura, ó. O plano de projeção auxiliar, que é paralelo a esse plano. Certo? Então esse plano auxiliar vai ser o plano de projeção auxiliar. Ele vai ser paralelo à face oblíqua do objeto. Nesse caso, quando você faz com que esse plano de projeção auxiliar fique paralelo à face que está inclinada, você observa o objeto, como a gente diz, em verdadeira grandeza. Então você não vê mais o objeto distorcido. Você vê o objeto com as suas faces reais, nas medidas reais. Bom, feito isso, colocado todos os planos aqui que a gente está utilizando, tá? O plano de projeção vertical, o plano horizontal e o plano de projeção auxiliar. Com esses três planos, nós vamos abrir aqui a nossa uma parte da nossa caixa, né? E vamos chegar nessas três vistas aqui, que é as vistas que a gente vai utilizar para esse objeto. Então nós temos o plano de projeção vertical fixo, né? Que seria esse daqui. Nessa vista formaria nossa vista frontal. Temos o plano de projeção horizontal, esse aqui. Para nossa peça, para nossa vista, nós teríamos essa parte aqui. E temos o plano de projeção auxiliar, que seria esse plano. Para nossa vista, ele ficaria dessa forma, tá? Então a gente tem os três planos de projeção, vamos dizer assim, rebatidos, né? Já criados as nossas vistas. Bom, uma coisa que a gente percebe nessas vistas é o seguinte: na vista auxiliar, essa primeira vista auxiliar aqui, aparece uma linha, que ela é toda tortinha, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha aqui, ela é a linha de ruptura, tá? O que ela faz? Ela vai indicar para a gente a parte que realmente interessa na vista auxiliar, essa daqui. A outra parte, tá, que seria a parte deformada do objeto, a gente não representa essa vista, né, essa parte. Então só a parte, a linha de ruptura serve para isso, ela separa a parte que vai ser realmente importante para a gente visualizar no objeto da parte que vai ser deformada, que seria essa parte de baixo, que para a gente não interessa. Por que não interessa? Porque eu tenho essa vista aqui, essa frontal, por exemplo, ela vai fornecer para a gente realmente essa inclinação do objeto aqui. Então eu não preciso representar uma outra vista aqui distorcida, tá? Já essa de baixo, né, eu rebati de cima para baixo, a vista superior, também eu utilizo uma linha de ruptura aqui, porque não me interessa essa outra parte distorcida, certo? Qual é o limite que eu vou ter que cortar aqui com essa linha de ruptura para desenhá-lo, no caso aqui, né? Você, por exemplo, você não vai pegar essa parte daqui do objeto, você vai procurar pegar um pouco após aqui, ó, esse ponto angular aqui, né, do objeto, um pouco para frente, tá vendo? Porque o objeto aqui não muda. Se a gente considerar dessa parte até aqui, ó, essa partezinha azul, ele fica constante. Então, se você pegar nesse miolo aqui, não tem problema, não vai ter distorção na sua peça e você consegue fazer a linha de ruptura normalmente. Aqui nós temos um outro exemplo de uma outra peça, tá? Que foi feita uma vista auxiliar aqui embaixo, tá vendo, ó? Então essa parte aqui, ó, seria essa parte da peça. Nós vemos aqui o seguinte, ó, você tem um furo aqui e um outro furo mais embaixo. Essa parte ela é simétrica porque tem essa linha de centro aqui. Esse primeiro furo ele é indicado, essa linha aqui, ó, essas duas linhas mostram que existe, por exemplo, esse furo, tá? Que tem dois centros aqui, esse centro e esse centro para essa parte circular. Então a gente indica isso aqui.
O início do furo, tá, que aparece aqui, ó, corresponde a essa parte de linha tracejada. Mesma coisa aqui. Aí nós indicamos o centro aqui e o centro dessa parte circular. O que mais? Bom, na parte dessa parte aqui da vista auxiliar, então eu não vou representar essa parte aqui, porque essa vista frontal já representa toda ela, né? A curva aqui já tá sendo representada, eu não preciso colocar mais aqui. Então, eu vou quebrar essa linha aqui, por exemplo. A hora que for aqui, mais ou menos, ó, eu fiz a linha de ruptura aqui embaixo. E aí eu rebato ela como se tivesse um plano para cá. Então, o que eu estou vendo de frente, né, é uma peça com um furo aqui dentro, ó, isso é um furo. E essa parte triangular aqui, ó, tá, que a gente vê aqui na peça, então também aparece, certo? Como eu estou vendo da esquerda para a direita, então eu vou projetar para cá. Então essa parte aqui eu vejo realmente objeto, e essa parte traseira, né, essa parte de baixo, e aqui o que eu vejo, né, essa parte está escondida, a parte de baixo então vai aparecer tracejada, como a gente está vendo aqui, ó. Um outro exemplo de peça, ó, então olhando, fazendo um corte aqui da vista auxiliar primária, né, tirando essa parte que poderia ser deformada, eu só vou ver esse objeto de baixo para cima. Estou vendo essa parte do furo, então aparece contínuo aqui. Estou vendo essa parte contínua. Estou vendo essa parte contínua. Aqui eu tiro a outra vista primária, né, faço uma linha de ruptura aqui, ó, e também tiro essa vista. Então essa é a peça que eu estou fazendo, tá? Então, você pode usar essa parte como uma vista frontal, tá aqui, ó. Aí você tira as vistas auxiliares, né? É difícil fazer outros tipos de vista para essa peça, né? Ela é um pouco distorcida, né? Outros exemplos, nós temos essa daqui, tá? Por exemplo, eu não vou utilizar esse tipo de vista. Aqui está completamente distorcido, né? Porque aqui eu tenho uma angulação, aqui eu tenho outra angulação. Então eu teria que fazer uma vista aqui, ó, que é paralela a essa angulação. Então essa vista aqui está correta, porque nós temos a angulação aqui nessa parte da peça, e ela foi rebatida aqui em verdadeira grandeza com esse objeto, com essa parte da peça, né? Aqui eu fiz a linha de ruptura, tá? Mesma coisa para cá. Então são outros dois exemplos. E por último, né, essa peça que tem duas inclinações, né? Essa primeira inclinação e essa outra inclinação aqui. Então, como que a gente faria, né? Nós vamos precisar de dois planos para descrever essa peça, né? Porque nós temos esse plano inclinado e esse de cima. Então eu vou imaginar que eu tenho um plano de projeção auxiliar embaixo e um outro plano de projeção auxiliar em cima, alfa e beta. Então, feito isso, ó, imaginei os planos, como que ficariam as projeções, né? No plano de cima, no alfa, eu projetando essa parte de baixo aqui, eu vou ter essa parte aqui. Faço uma linha de ruptura aqui, porque não me interessa essa curva que vai ser referente à distorção da peça. E a parte de baixo, eu faço uma linha de ruptura aqui e vou ter essa visão na parte de baixo, certo? Então essas são as vistas do objeto, como que ficaria, dois planos. Então se a gente fizer nessa figura aqui esse desenho, né? Então nós temos aqui a vista principal e as auxiliares, ó. Eu tenho essa e a linha de ruptura. E a vista auxiliar aqui da parte superior. Ok, então essas são as vistas que a gente obtém para essa peça. Nós precisamos de dois planos para trabalhar. Pois bem, então a gente termina por aqui. Vamos para a próxima aula. Até mais, pessoal. Bons estudos.